Boa noite a todos e a todas. O Masnavi não é uma escritura revelada, como a Bíblia ou o Alcorão. Não é um tratado de metafísica ou de ética, como os livros de Aristóteles, Averroes ou Tomás de Aquino. Podemos compará-lo, talvez, às obras de outros poetas místicos, como o Tao Te Ching, de Lao Tzu, ou o livro de Xuangzi, todos eles compostos de poemas, parábolas, pequenas histórias, paradoxos e enigmas. É um livro devocional, pois o sufismo é uma prática devocional. Ao mesmo tempo, é um livro de sabedoria, já que as duas coisas são complementares e interligadas. Há uma imagem alegórica hindu que se aplica muito bem à mística sufi. Gyana, a sabedoria, é um bebê que se alimenta do leite de sua jovem mãe, Bhakti. É a sabedoria, é a devoção que nutre o conhecimento espiritual, ao menos em escolas que mantêm práticas dualistas e que consideram o absoluto como um amado ou amada, com quem só é possível relacionar-se de maneira amorosa. E o sufismo é, ao mesmo tempo, monista e dualista. Para fazer outra analogia com a Índia, que não é arbitrária, já que houve intercâmbio entre árabes, persas e hindus, mesmo antes da época de Rumi. Os devotos de Krishna pensam nele como um amigo, um filho, um marido ou amante. As devotas, por exemplo, podem reverenciá-lo na forma de um bebê e sentem por ele um sentimento maternal, ou ainda o veem como um pai ou um marido. Rumi, assim como São João da Cruz, refere-se a Alá como o amado. E sem a compreensão desse aspecto devocional, não entenderemos a mística sufi, que no plano filosófico mais aprofundado equivale ao monismo védico, embora na sua prática devocional se aproxime do dualismo. Bem, vamos ler mais algumas histórias do Masnavi. Na página 45, para quem tiver o livro, o mercador e seu papagaio inteligente. Havia um certo mercador que mantinha um papagaio preso numa gaiola. Estando prestes a viajar ao Hindustão, a negócios, ele perguntou ao papagaio se tinha algum recado para mandar a seus parentes naquele país. E o papagaio pediu-lhe que contasse a eles que era mantido confinado numa gaiola. O mercador prometeu dar o recado. E, ao chegar no Hindustão, deu-o devidamente ao primeiro bando de papagaios que encontrou. Ao ouvi-la, um deles caiu imediatamente morto. O mercador ficou aborrecido com seu papagaio,
por este ter mandado uma mensagem tão fatal. E, ao voltar para casa, repreendeu rispidamente seu papagaio. Mas o papagaio, assim que ouviu a história do mercador, também caiu morto em sua gaiola. O mercador, depois de lamentar sua morte, tirou o cadáver da gaiola e jogou-o fora. Mas, para sua surpresa, o corpo imediatamente ganhou vida e fugiu voando, explicando que o papagaio do Hindustão apenas simulara a morte para sugerir essa forma de escapar do confinamento numa gaiola. Esta história pode ser lida como simples anedota popular, com um sabor de 1001 noites, mas também pode ser interpretada de maneira simbólica. O papagaio é a alma. A gaiola é a prisão da mente, construída pelos venenos mentais, como a ignorância, o apego, a aversão, a raiva, a cobiça, o medo, a inveja e a luxúria. O mercador é o nosso ego, que guarda as chaves da prisão. E o papagaio do Hindustão é o mestre espiritual, que ensina o discípulo a escapar de sua prisão mental. O fingir-se de morto significa morrer para o mundo material, para renascer na vida espiritual. Claro, esta é uma interpretação minha, já que no livro não há comentários de Rumi sobre essa parábola. Vamos ler mais um pouco, agora na página 40, na página 46. Os santos são preservados de todo o mal. O homem de coração não se fere, ainda que tome veneno mortal. Aquele que ganha saúde praticando abstinência está seguro. O pobre discípulo está seguro em plena febre. O profeta disse: ó discípulo, embora sejas ousado, não entres em conflito com todo inimigo. Dentro de ti há um Nimrod. Não entres em seu fogo, mas se precisares fazê-lo, torna-te primeiro um Abraão. Aqui há uma alusão à tradição oriental sobre Abraão, segundo a qual este é atirado ao fogo por Nimrod, por professar a unicidade de Deus. As chamas, por intervenção divina, não o queimam. Essa história é contada no capítulo 21, versículo 69 do Alcorão. E lembra aquele episódio do Ramayana, o poema épico hindu, em que a esposa de Rama, Sita, atira-se ao fogo para provar a sua fidelidade a Rama. Porém, o fogo, regido pelo deus Agni, se recusa a queimar Sita. E o próprio Agni sai da pira funerária e entrega Sita às mãos de Rama. Prosseguindo. Se não és nadador nem marinheiro, não te lances ao mar por presunção. O nadador traz pérolas do mar profundo. Sim,
ele retira seu ganho do meio de perigos. Se o santo mexe na terra, ela se transforma em ouro. Se um pecador mexe em ouro, ele se transforma em pó. Uma vez que o santo agrada a Deus, quando age, sua mão é a mão de Deus. Mas a mão do pecador é a mão de Satã e dos demônios, porque ele está enredado nas malhas da falsidade e da impostura. Se a insensatez vem ao seu encontro, ele a toma por sabedoria. Sim, a aprendizagem conquistada pelos maus é insensatez. O que quer que um homem doente coma é fonte de doença, mas se um santo beber infidelidade, ela se transforma em fé. Ah, soldado de infantaria que lutas com cavaleiros, jamais vencerás a batalha. Muito bem. Nesse poema, Rumi aponta as virtudes de um bom discípulo. Ele não é afetado pela ira, nem pela luxúria, e assim preserva a estabilidade da mente. É um crente capaz de enfrentar a morte em defesa de sua fé, como o fez Abraão. Em todas as suas ações, procura agir de acordo com a vontade divina. Por isso mesmo, todos os seus atos são puros. Lembrando que todos os profetas do Antigo Testamento, né, da Torá judaica, são aceitos como mensageiros divinos pelo islamismo. Do mesmo modo que Jesus Cristo e mesmo a Virgem Maria também são respeitados pelo Islã, ainda que o islamismo considere Jesus como um profeta que antecipou a vinda de Mohammed. Já no poema seguinte, Rumi escreve, vamos ler: o ciúme de Deus. O mundo inteiro pode ser ciumento, porque Deus o supera em ciúme. Deus é como uma alma, e o mundo como um corpo, e o bem e o mal dos corpos provém das almas. Aquele a quem o santuário da verdadeira prece é revelado, considera vergonhoso voltar à mera religião formal. Aquele que é camareiro de um rei traz vergonha a seu senhor, se regateia ninharias. Aquele que é admitido na sala de audiências do rei mostraria desrespeito, demorando-se na soleira. Se o rei lhe permite beijar sua mão, ele erraria se apenas beijasse seus pés. Embora baixar a cabeça até os pés do rei seja devida reverência, nesse caso seria incorreto beijar-lhe os pés. O ciúme do rei se acenderia contra aquele que, depois de haver visto sua face, preferisse seu mero perfume. O ciúme de Deus pode ser comparado a um grão de trigo, mas o do homem não é senão joio estéril. Pois saiba que a fonte do ciúme está em Deus, e o ciúme do homem é só um reflexo do ciúme de Deus. Esse verso lembra muito a ideia platônica, de que tudo aquilo que existe no mundo das formas é uma imitação imperfeita
do que existe no mundo das ideias. Mas permite-me agora deixar esse tema e queixar-me da severidade deste belo caprichoso. Muito bem. A ideia de um Deus ciumento é própria das religiões do deserto, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, diferente das religiões da floresta, em que há vários deuses e não há nenhum problema em adorá-los. A concepção monoteísta, embora seja muito mais profunda do que qualquer concepção sectária, motivou diversas guerras religiosas, como as cruzadas. Podemos pensar nesse Deus único, porém, de maneira mais metafísica. Ele é a realidade absoluta, o infinito, o ilimitado. E, nesse sentido, transcende todas as religiões e credos. Por isso mesmo, Rumi escreve: aquele a quem o santuário da verdadeira prece é revelado, considera vergonhoso voltar à mera religião formal. O sufismo é a via interna, esotérica do islamismo. Não se separa de seu aspecto exterior, exotérico, porém é muito mais profundo do que a prática rotineira dos fiéis. O mesmo acontece no cristianismo, no hinduísmo, no budismo e em todas as religiões. O sufi é aquele que foi convidado a beijar a mão do rei. Por isso, não deve se inclinar para beijar os seus pés. Foi concedido a ele uma licença especial para contemplar o absoluto. Logo, em vez de se apegar aos protocolos cerimoniais de rotina, ele pode gozar de seu privilégio de estar mais próximo do amado, pela intensa devoção mística, em que nada existe além daquele que ama e daquele que é amado. Nessa relação, o ciúme de Deus deixa de ser o motivo ou o pretexto de guerras sectárias para ser um sinal de seu amor pelo devoto. Em outra história, na página 51, Rumi escreve: o arpista. No tempo do califa Omar, vivia um arpista, cuja voz era tão doce como a do anjo Israfil, e que era muito requisitado em todos os banquetes. Mas ele ficou velho e sua voz desafinou, e ninguém mais queria empregá-lo. Desesperado, foi ao cemitério de Yatrub e ali tocou sua harpa para Deus, buscando dele uma recompensa. Tendo terminado sua melodia, ele adormeceu e sonhou que estava no céu. Na mesma noite, uma voz divina veio a Omar, mandando-o ir ao cemitério e socorrer um velho que lá encontraria. Omar foi até lá, encontrou o arpista e deu-lhe dinheiro, prometendo-lhe mais quando precisasse. O arpista jogou fora sua harpa, dizendo que ela o desviara de Deus, e expressou grande contrição por seus pecados passados.
Omar, então, lhe disse que sua jornada no mundo estava agora terminada e que ele não devia arrepender-se por seu passado, já que agora entrava no estado de êxtase e embriaguez em união com Deus. Nesse estado de exaltação, as considerações com relação ao passado e ao futuro deviam ser afastadas. O arpista agiu segundo suas instruções e nunca mais cantou. Bem, Omar foi o segundo califa da tradição islâmica e viveu no século VI. Ele pertenceu à tribo dos Coraixitas, a mesma tribo do profeta Mohammed, que foi casado com uma de suas filhas, e geralmente é citado como exemplo de bom governante. O arpista pode ser interpretado como o homem mundano, que gozou de fama e honrarias, mas que, pela ação da impermanência dos fenômenos, viu suas voltas com a velhice, a pobreza e a proximidade da morte. Após perder tudo, voltou-se para Deus. A voz disse a Omar que encontrasse o arpista no cemitério. A voz que disse a Omar que encontrasse o arpista no cemitério foi a voz da providência divina. Omar desempenha aqui uma outra função, que é a de guia espiritual, ou sheikh, como se fala no islamismo. O sheikh não é um milionário árabe, né, um grande proprietário, né, de poços de petróleo, que compra refinarias em troca de joias. O sheikh é um mestre espiritual, assim como o swami, né, no hinduísmo. Omar não apenas entrega dinheiro ao arpista, mas diz ao músico que ele já estava no êxtase e embriaguez da união com Deus e, portanto, não devia se preocupar com o passado. Ao jogar fora a harpa, que alimentar o seu ego, o arpista pratica agora o desapego, perde as suas antigas preocupações e dá um novo sentido à sua vida. Vamos ler agora a história O Árabe e Sua Mulher, na página 54. Um árabe vivia com sua mulher no deserto, em extrema pobreza, de modo que se tornaram motivo de vergonha para seus vizinhos. A mulher acabou por perder a paciência e começou a xingar o marido e a pressioná-lo para que melhorasse sua situação. O árabe repreendeu-a por sua ambição, lembrando-lhe o que o profeta dissera: a pobreza é minha glória, e mostrando a ela como a pobreza era melhor preparação para a morte do que a fortuna. E, finalmente, ameaçando divorciar-se se ela persistisse com suas lamúrias. A mulher, porém, com carícias, reduziu seu marido à obediência, como sempre fazem as mulheres, e fez tudo o que prometesse e fez com que prometesse executar os seus desejos. Instruiu a ir apresentar seu caso ao califa em Bagdá,
ia fazer-lhe a oferenda de um pote de água, pois este era o único presente que tinham condições de oferecer. Assim, o árabe viajou para Bagdá e depositou sua oferenda aos pés do califa, que a recebeu com grande agrado e, em troca, encheu o pote com moedas de ouro e depois mandou-o de volta para casa, num barco pelo rio Tigre. O árabe ficou maravilhado diante da bondade do califa, que o recompensara tão generosamente pela sua insignificante oferenda de um pouco de água. A história contém várias digressões sobre o faraó, o profeta, Sali e Adão e os anjos. O poeta, a propósito de sua falta de nexo, compara-a com a eternidade, já que ela não tem princípio nem fim. Muito bem. Nesta história, podemos fazer um paralelo com o Bhagavad Gita, que diz em uma de suas estrofes. É uma fala de Krishna para Arjuna. Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti. O que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim. Este verso resume de maneira admirável tanto o Bhakti Yoga quanto o Karma Yoga, a ação desapegada que é realizada dedicando os resultados da ação a Deus. Bem, o absoluto não necessita de nada material oferecido pelo devoto, mas ele recebe com prazer o sentimento devocional que acompanha a oferenda, retribuindo de maneira a facilitar o entendimento espiritual do devoto. Nesta passagem, porém, o árabe e sua mulher têm diferentes motivações. Ele entrega o pote de água ao califa com humildade e desejo sincero de agradá-lo. O califa aqui é um representante de Alá, enquanto sua esposa pensava apenas no benefício material que poderia advir disso, conforme é explicado nos poemas que se seguem a essa história. Eu não vou lê-los, mas depois eu posso escaneá-los e enviar para vocês. Vamos agora à página 64. Era costume entre os homens de Qazwin mandar tatuar no corpo diferentes emblemas. Um homem covarde procurou o artista para tatuar-lhe um desses emblemas em suas costas e pediu que fosse a figura de um leão. Mas, quando sentiu as picadas da agulha, uivou de dor e disse ao artista: "Que parte do leão você está pintando?" O artista respondeu: "Estou fazendo a cauda." O paciente gritou: "Esqueça a cauda, passe para outra parte." O artista começou então por outra parte, mas o paciente gritou de novo e dissera-lhe que tentasse em outro lugar.
Sempre que o artista aplicava suas agulhas, o paciente levantava objeções semelhantes, até que, por fim, o artista jogou no chão todas as suas agulhas e pigmentos e recusou-se a continuar. Muito bem, esta história, assim como a do papagaio, tem um sentido alegórico. O homem que gostaria de ser tatuado não é sincero, nem perseverante no caminho espiritual. Ele deseja ser identificado com um leão, mas carece de força e se entrega à dor após as primeiras picadas, porque não suporta nenhum tipo de aflição. Ao recusar ser submetido à tatuagem completa, ele recusa prosseguir no caminho espiritual, que um dos Upanishads védicos compara ao fio de uma navalha. O tatuador é o mestre espiritual e as agulhas e tintas, os seus ensinamentos. Ao perceber que seu cliente não estava preparado, ele joga os instrumentos no chão. A dor faz parte do aprendizado e é necessária ao amadurecimento humano e espiritual. Evitar a dor, por outro lado, é ilusório, pois ela sempre estará presente, mas pode ser nossa amiga quando nos ajuda a nos desenvolvermos como seres humanos. Por fim, vamos ler mais uma história na página 67. O leão que caçou com o lobo e a raposa. Essa história poderia ser chamada de uma fábula, já que os animais assumem funções humanas e há uma moral da história. Um leão levou consigo um lobo e uma raposa para caçar e apanharam um touro selvagem, um antílope e uma lebre. Ordenou, então, ao lobo que dividisse a caça. O lobo propôs dar o touro ao leão, o antílope a ele próprio e a lebre à raposa. O leão enfureceu-se com o lobo, porque este ousara falar em eu e tu, minha lebre e tua parte, quando tudo pertencia de direito ao leão, e matou o lobo com uma só patada. Depois, virando-se para a raposa, ordenou-lhe que fizesse a divisão. A raposa, alertada pelo destino do lobo, respondeu que todas as presas deveriam ser do leão. O leão, satisfeito com sua abnegação, deu-lhe tudo, dizendo: tu não és mais uma raposa, e sim eu mesmo. O leão, aqui, representa a divindade. O lobo é o ser humano aprisionado pelo ego, e a raposa é o devoto puro. Quando o leão pergunta ao lobo como ele faria a partilha da caça, o lobo pensou em seu próprio benefício e manifestou uma visão dualista que diferencia entre o eu e o tu. Já a raposa oferece tudo ao leão, ou seja, a Alá, pois sabe que a ele tudo pertence. Ao agir desse modo, porém, ela anulou o seu ego e viu apenas a divindade,
numa atitude monista. Num dos trechos do Bhagavad Gita, Arjuna diz a Krishna: só tu existe. Por essa razão, o leão disse à raposa: tu não és mais uma raposa, e sim eu mesmo. O que recorda a frase do apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E também uma fala atribuída a Jesus em um dos evangelhos apócrifos: aquele que beber de minha boca será como eu sou, e eu serei ele. Nós temos aqui, portanto, no sufismo, uma prática devocional que lembra o dualismo, embora em seu sentido filosófico mais profundo, o sufismo esteja mais próximo da ideia monista. Por isso mesmo, ele é considerado herético em alguns ramos do Islã. Bem, por hoje, ficamos por aqui. Continuaremos a conversa na próxima semana. Obrigado a todos e a todas, e até lá!